Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Schilling, escritor e palestrante nas áreas de criatividade, inovação e estratégia de negócios. Hoje eu vim gravar um vídeo muito rápido para vocês a respeito de indicadores de desempenho para a gestão de uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. Primeiro vamos entender a importância dos indicadores de desempenho. Alguns autores traduzem os indicadores de desempenho como KPIs, ou seja, Key Performance Indicator, indicadores chaves de performance. Performance do quê? Performance é essa para medir a gestão da empresa, o quão a empresa está performando ou não em relação àquilo que ela tem como alvo, como objetivo. É importante ressaltar que os KPIs eles estão muito mais numa relação de tático operacional do que de fato numa relação tático estratégico. Por que eu informo isso? Porque normalmente para que a gente possa medir o plano de ação tático e operacional, utilizamos metas, ou seja, indicadores estes coletados diariamente ou até mesmo numa frequência de tempo, para que a gente possa medir a performance de nossas equipes e nossas áreas. O ideal é que quando a gente trabalha com indicadores chaves de gestão, que a gente possa atrelar esses indicadores chaves junto aos objetivos estratégicos da organização. E aí sim nasce os OKRs. Os OKRs é uma evolução, obviamente não significa que são melhores que os KPIs, mas os OKRs eles estão diretamente ligados aos objetivos estratégicos do negócio e não apenas aos indicadores chaves de desempenho. O indicador chave de desempenho ele pode ser por área, ele pode ser entre áreas, ele pode ser por time, ou seja, tudo depende da maneira pela qual você deseja medir a performance da sua empresa. Vamos tomar como base, por exemplo, a área financeira. Um indicador-chave tradicional utilizado em inúmeras empresas na área financeira é o faturamento. Lembrando aqui que faturamento é mera vaidade, né? O que nós deveríamos olhar, quem sabe, não é apenas faturamento, mas sim uma rentabilidade, uma lucratividade ou até mesmo o resultado da empresa propriamente dito. Então, um indicador-chave seria o faturamento. É importante quando a gente definir indicadores que a gente atribua, obviamente, a maneira pela qual nós iremos medir, a fonte que você vai extrair esse indicador, para que caso haja a sua ausência ou a ausência da pessoa que coleta essas informações, que ela possa estratificar do lugar correto. Outra dica muito importante é que você possa definir responsáveis, seja cargos ou até mesmo pessoas indicadas para que essas pessoas possam apresentar dentro, obviamente, de uma frequência. Se essa frequência ela pode ser diária, ela pode ser semanal, ela pode ser mensal, trimestral, e aí sim você entende qual é a melhor frequência. Uma dica que eu posso dar para você nesse exato momento, para que você possa estruturar os seus KPIs, é que você possa utilizar uma técnica chamada SMART. Né? O que é uma técnica chamada SMART? O indicador ele precisa ser ele precisa ser específico. Específico significa que ele deve ser claro, ele deve ter uma clareza, ele deve ser extremamente pautado. Como eu dei agora exemplo, faturamento, poderia ser ticket médio, poderia ser quantidade de clientes na área comercial, poderia ser quantidade de prospects, quem sabe, poderia ser, quem sabe, uma taxa de pesquisa de satisfação junto aos seus clientes, por exemplo, acima de 85%. O indicador ele precisa ser ele precisa ser mensurável. Pode ser que a sua mensuração ela seja quantitativa ou qualitativa, mas você precisa definir como será realizada essa mensuração. Pode ser por uma pesquisa de satisfação, pode ser por uma coleta via totem, né? Ou até mesmo pode ser simplesmente uma pesquisa de formulário Google, mas ele precisa ser quantificado ou
qualitativo, ou seja, mensurável. O indicador, ele precisa, obviamente, ser temporal. A gente precisa definir o tempo de frequência de medição desse indicador. Muito importante também, quando a gente utiliza a técnica SMART, é que nós tenhamos claro a responsabilidade, ou seja, esse indicador ele reflete em qual área, em qual objetivo e até mesmo em qual time da sua organização. Então, obviamente, ele precisa estar atrelado ao seu plano de gestão da sua organização. E por fim, o indicador ele precisa ser atingível. O que significa isso? Não adianta a gente definir metas, alvos para esses indicadores se não é factível de serem atingidos, factível de serem, obviamente, alcançados. Né? Não significa que a gente simplesmente deseja um determinado sonho ou defenda uma determinada meta, que essa meta seja factível de ser alcançada. Então é muito importante a gente ter essa técnica SMART na cabeça para que a gente possa definir os indicadores ou os famosos KPIs da nossa organização. E o que eu ganho efetivamente implementando uma gestão por indicadores, uma gestão com KPIs? Você sai da zona de achismo, até porque quem acha devolve. Então é muito salutar que você faça uma gestão pautada em cima de indicadores. Né? Lembrando, inclusive, que os indicadores, quanto mais vocês estiverem ancorados em plataformas tecnológicas, que esses indicadores possam ser extraídos em tempo real, seja por uma solução de BI, seja por uma planilha de dados, ou, enfim, por uma ferramenta, mas que você possa acompanhar esses indicadores diariamente. Até porque fazer gestão pelo retrovisor olhar para o passado, né? E o passado não direciona as nossas ações do futuro. Então, fazer uma gestão por indicadores é extremamente relevante para uma organização. Faz com que a gente, obviamente, tenha um controle melhor, faz com que a gente tenha uma transparência em relação à comunicação dos números, dos alvos, faz com que a gente traga o time cada vez mais colaborativo em prol daquela meta e, principalmente, a gente consegue monitorar a performance da nossa organização, obviamente, com dados. Até porque contra dados e fatos não há argumento. Espero que você saia daqui, no mínimo, inspirado a implantar uma gestão de indicadores em seu negócio e pense de forma simples. Leonardo da Vinci já dizia, né? Simplicidade é o último grau da sofisticação. Defina indicadores simples, por áreas num primeiro momento simples, mas que você possa sair com uma base para que você possa medir e então performar cada vez mais a sua empresa. Fica aqui o meu muito obrigado e te vejo na próxima.